Hoje, a gente vai mergulhar fundo na jogada final da Strategy Inc. no mercado de Bitcoin, tudo com base nos seus resultados mais recentes. É uma história que mistura finanças, tecnologia e, claro, uma aposta de dezenas de bilhões de dólares que está, literalmente, redefinindo as regras do jogo. Olha, para entender a Strategy, a gente precisa entender uma coisa fundamental. A empresa está numa missão, quase uma obsessão, para adquirir Bitcoin. E não estamos falando de compras pequenas, não. É uma transformação completa do tesouro corporativo deles. E para financiar essa missão, a empresa se tornou uma verdadeira máquina de levantar capital. Eles estão captando bilhões e bilhões de dólares nos mercados financeiros com um único objetivo em mente: comprar mais Bitcoin. Essa abordagem simplesmente transformou a Strategy. Ela deixou de ser só uma empresa de software para se tornar basicamente a primeira companhia de tesouraria de Bitcoin do mundo. Com isso, eles estão reescrevendo as regras de como uma empresa de capital aberto pode operar. E aqui está o resultado. O tesouro da empresa agora detém, pasmem, 713.502 bitcoins. Só para ter uma noção da escala, isso representa uma fatia bem significativa de todos os bitcoins que um dia vão existir. É impressionante. Agora, vamos dar uma olhada mais de perto no ritmo dessa acumulação. A velocidade das compras, na verdade, está só acelerando. O mês de janeiro, por exemplo, foi uma prova clara disso. Esse número aí, 41.002, essa é a quantidade de bitcoins que a Strategy comprou em um único mês, janeiro. Isso dá mais de 1.300 bitcoins por dia. É uma demonstração muito clara de agressividade e de convicção na estratégia que eles traçaram. Essa tabela resume bem a dimensão da operação. A gente está falando de um custo total de mais de 54 bilhões de dólares, com um valor de mercado que já batia quase 60 bilhões lá no final de janeiro. O ponto crucial aqui é o tamanho puro do investimento e a aposta de longo prazo que isso representa. Certo. E como tudo isso se reflete nos resultados financeiros? Bom, a história do quarto trimestre de 2025 é fascinante, porque ela tem duas narrativas completamente diferentes, mas que estão totalmente interligadas. E aqui está o grande paradoxo. De um lado, à esquerda, a gente vê um negócio de software super saudável, com receitas crescendo para 123 milhões de dólares. Do outro lado, um prejuízo operacional gigantesco de 17,4 bilhões, mas atenção! Essa perda não é operacional de fato, é uma perda contábil, no papel, por causa das novas regras de contabilidade aplicadas às suas posses de Bitcoin. A saúde do negócio original fica bem clara aqui. As receitas de serviços de assinatura, por exemplo, dispararam mais de 62%, e o lucro bruto continua bem robusto, em 81,3 milhões. Ou seja, por baixo de toda a volatilidade do Bitcoin, o motor de software da empresa continua operando com altíssima eficiência. Então, a pergunta óbvia é: de onde vem toda essa grana para comprar tanto Bitcoin? A resposta está numa engenharia financeira bem sofisticada, que transformou a empresa numa verdadeira fortaleza de capital. A principal ferramenta que eles usam são as obrigações convertíveis. Explicando de forma simples, é como um empréstimo que pode ser pago com ações da própria empresa se o valor dessas ações subir. É um jeito bem inteligente de levantar capital que está atrelado ao próprio sucesso da estratégia. O processo todo é um ciclo bem poderoso de 3 etapas. Primeiro, eles emitem dívida com juros muito baixos. Segundo, usam esse dinheiro para comprar mais Bitcoin. E terceiro, se a estratégia der certo, se o preço do Bitcoin e das ações subir, a dívida se transforma em capital, limpando o balanço sem um grande desembolso de caixa. É uma jogada de mestre. E para gerenciar o risco que vem com essa estratégia, a empresa criou uma reserva enorme de 2,25 bilhões de dólares. Esse caixa todo funciona como um colchão de segurança, sabe? Ele cobre todas as obrigações por mais de 2 anos e meio. Isso mostra um planejamento cuidadoso que vai muito além da simples acumulação de moedas. Com uma estratégia tão única, a pergunta é: como se mede o sucesso? As métricas tradicionais simplesmente não se aplicam. Por isso, a Strategy criou seu próprio indicador de desempenho, totalmente focado na sua missão de Bitcoin. Esse indicador é um rendimento de BTC. O objetivo é simples, mas muito poderoso: garantir que a cada movimento financeiro que eles fazem, cada ação da Strategy passe a representar uma fração maior de um Bitcoin. É uma medida de criação de valor que está diretamente ligada ao seu principal ativo de reserva. E aqui está o resultado dessa estratégia em números. A abordagem alavancada da Strategy gerou um retorno de mais de 3.000% para suas ações.
superando e muito os 922% do Bitcoin no mesmo período. É a prova do poder dessa engenharia financeira quando aplicada com uma visão clara. Agora vamos dar um passo atrás para entender a visão de longo prazo. Tudo isso não são só manobras financeiras aleatórias. Faz parte de uma grande estratégia para o que eles acreditam ser o futuro dos ativos digitais. Essa citação do presidente executivo Michael Saylor resume tudo. A fortaleza digital e o horizonte indefinido de Bitcoin, isso sinaliza que não se trata de uma negociação de curto prazo. É uma reestruturação fundamental da empresa em torno de um novo padrão monetário. E isso tudo nos deixa com uma pergunta fundamental. O que a Strategy está fazendo é um caso isolado de convicção extrema ou, na verdade, estamos testemunhando o nascimento de um novo modelo para a tesouraria das empresas na era digital? A resposta para essa pergunta pode muito bem redefinir o futuro dos mercados financeiros.